Fala galera! Nesse vídeo eu quero trazer para você a nossa estratégia de reta final para o concurso da Polícia Militar do Distrito Federal. A prova vai ser dia 21 de maio, então falta pouco mais de dois meses e não dá tempo mais da gente assistir todas as videoaulas, ver todo o conteúdo para até o dia da prova. Então agora a gente vai direcionar priorizando aquelas disciplinas mais importantes e quando tiver mais perto da prova, eu ainda vou trazer para você o raio-x dos assuntos mais cobrados. Então a gente vai priorizar agora as disciplinas mais importantes, depois a gente vai ver os assuntos mais cobrados e com base no seu relatório de desempenho, aqueles assuntos que você estiver mais fraco. Então assim, eu fiz um levantamento desse concurso com base no último concurso, porque é bem semelhante ao edital, e separei algumas disciplinas que são mais importantes, aquelas são prioritárias, as de médias prioridade e aquelas sem importância. Nessas disciplinas prioritárias, a gente vai tentar fazer essa dinâmica que a gente já vinha fazendo, qual seja, você vê sua videoaula lá do curso e responder questões. 1 hora de videoaula e 30 minutos de questões relacionadas ao assunto que você estudou. Questões agora para você aprender e fixar o conteúdo através de questões. As disciplinas mais importantes, com base no último edital, português, legislação aplicável à PMDF, direito penal, direito processual penal, direito penal militar e direito processual penal militar. Então nessa daqui a gente continua da mesma forma assistindo a videoaula e respondendo as questões. Na disciplina de média prioridade, por ser um conteúdo extenso e com menos importância, tipo raciocínio lógico foi cobrado 4 vezes, atualidade 7, direito constitucional 4, direito administrativo 4, humanos 2 e criminologia 2. Então aqui a gente vai fazer da seguinte forma: a gente vai ler o texto de lei mais questões, mas é claro que isso na parte de direito. Então, no direito constitucional você vai ler o texto de lei, 1 hora de leitura do texto de lei, questões de direito administrativo da mesma forma e direito humanos. Quanto ao texto de lei, eu vou disponibilizar para você o nosso VADMECO. Então, nesse VADMECO você vai ter toda a legislação aqui para você estudar. Já está atualizada, tem alguns comentários, então tá bem bacana mesmo. Então como que você vai fazer? Você vai acessar o seu plano de estudo, vai lá em metas diárias e lá vai ter a disciplina para você estudar. No caso, o direito constitucional hoje seria a aula 2, princípios fundamentais. Só que essa daqui é uma das disciplinas de média prioridade, então a gente não vai assistir a videoaula, a gente vai ler o texto de lei e responder as questões. Minha sugestão é o seguinte: você não precisa tentar seguir na leitura do texto de lei, seguir esses assuntos aqui. Então, direito constitucional, você vai lá no seu VADMECO e lê o VADMECO, os artigos relacionados ao direito constitucional, independente do assunto que está lá para você na plataforma, e vai fazendo a leitura durante 1 hora. Finalizou? Aí sim, na hora de você responder as questões, você vai responder as questões relacionadas a esse assunto aqui, princípios fundamentais. Então, qual que é o objetivo? Você vai ler o texto de lei desses assuntos, é importante que ele é mais rápido e na hora de responder as questões, você responde esse assunto, que a gente vai ter aqueles relatórios dos seus pontos fracos. Para lá na frente, ali faltando 2, 3 semanas para o dia da prova, a gente direcionar nos seus pontos fracos. Então a gente vai tendo aqui as suas disciplinas, que você está mais fraco, e também o assunto, então fica bem legal. Repetindo, nas prioritárias você vai seguir a forma que a gente já estava fazendo, como que você vai estudar o assunto, ver a videoaula ou ler o PDF da disciplina relacionada a esse assunto, responder as questões. 1 hora de videoaula ou PDF, mais 30 minutos de questões. Na média prioridade, você vai só na parte de direito ler a legislação, tipo direito constitucional, naquele VADMECO que eu vou disponibilizar para você, e responder as questões. O VADMECO você pode ler na ordem que está lá, os artigos já está separado, artigo 1º, artigo 2º, não precisa seguir a ordem dos assuntos. Aí sim, na hora de responder questões, você vai responder relacionado a esse assunto, justamente para a gente ter o nosso relatório ali, para identificar os seus pontos fracos, para estar direcionando o seu estudo. Então fica bem bacana mesmo, bem direcionado. Na parte da legislação, se você quiser, para ficar mais fácil para você, você pode, uma sugestão
pegar o sumário de cada item que você for estudar. Tipo, joga lá no Google lá, sumário da Constituição Federal. Aí você vai ver lá que vai estar artigo 1º ao 4º, parte geral, artigo dos princípios fundamentais, do artigo 5º ao artigo tanto, títulos e garantias. Você consegue ter uma estrutura, organizar as ideias. Então fica legal você ver a estrutura. Na hora de você estudar aqui, fica mais fácil de memorizar. Outra dica, se você quiser, você também pode escutar os áudios. O Gran tem, e no YouTube também tem vários canais ali que você joga a legislação e áudio e vai acompanhando. Só toma cuidado de não ficar só escutando o áudio. Então você colocou lá para rodar o áudio do títulos e garantias fundamentais, você vai escutando o áudio, coloca ele acelerado para acelerar um pouco o seu ritmo e vai acompanhando aqui com um caderno, com um cursor aqui, para deixar o seu foco totalmente nesses artigos. Se você ficar só escutando, você vai acabar perdendo o foco nos seus artigos. Então fica bem legal fazer dessa forma, você consegue acelerar um pouco mais a leitura. E por fim, nós temos aquelas disciplinas com menos prioridade. Por que menos prioridades? Primeiro, porque são disciplinas com conteúdo muito extenso, tipo legislação extravagante, cobrou 3 questões e o conteúdo foi muito extenso. Não vale a pena você perder o tempo lendo todo o conteúdo. E segundo, inglês e matemática é aquela, ou você sabe ou você não sabe. Em 2 meses não dá para aprender o inglês que é cobrado em concurso público e também não dá para aprender matemática, ou sabe ou não sabe. Então qual que é a minha sugestão aqui? Você estudar só por meio de questões. Apareceu lá para você na sua meta de estudo, você vai só responder questões relacionadas à disciplina lá, tipo inglês, o assunto, responde questões relacionadas ao que está lá na sua meta e lança na plataforma. Lá a gente vai ter os seus pontos fracos. Dentro do inglês, dentro da matemática, por exemplo, está aqui em inglês, apresentação, matemática, introdução. Então você vai só responder questões de matemática, introdução. Finalizou, lança aqui na plataforma para a gente ter os relatórios. Ali naquela reta final, que eu vou te mandar seu relatório com seus pontos fracos, aí sim a gente pega esses pontos fracos e direciona seu estudo em cima desses pontos fracos seu. A gente dá uma lida em algum conteúdo, vê alguma videoaula só daqueles assuntos e o fato de você responder as questões, você vai conseguir aprender também mais o conteúdo, porque são disciplinas que não dá para perder tempo tentando aprender porque não dá tempo. Então a gente vai responder só questões. Então, repetindo, a gente dividiu a categoria em 3, as disciplinas em 3 categorias, as categorias das mais importantes. A gente vai continuar na 1 hora de videoaula ou PDF, mais 30 minutos de questões, são essas aqui: português, legislação aplicável a PM, direito penal, direito processual penal, direito penal militar, direito processual penal militar. A gente vai tentar ver todo o conteúdo. Isso aqui é prioritárias nossa. Segundo ponto, são as menos prioritárias. Então, na parte de direito aqui, direito administrativo, direito constitucional, direitos humanos, você vai só ler o texto de lei, não precisa, na hora de seguir a sua meta lá na plataforma, não precisa seguir o assunto, tá lá, direito constitucional, assunto direitos e garantias individuais. Aí você vai ler direito constitucional do artigo 1º até onde tem lá no seu VADMEC, que eu vou disponibilizar para você. Não precisa seguir o assunto. Aí sim, na hora de responder as questões, você vai responder relacionado àquele assunto para a gente ter os relatórios dos seus pontos fracos. Outra dica bem legal você pode ver que atualidades são 7 questões, criminologia 3, raciocínio lógico 4. Raciocínio lógico é uma disciplina bem difícil também, então assim, não daria tanta prioridade para ela. Atualidades assistir às aulas do professor, ficar ligado no que está acontecendo, responder as questões, tenta pegar as questões ali dos últimos 5 anos para cá e fique atento às notícias que vai tendo, então você vai conseguir pegar bem. E criminologia também não é um assunto tão extenso, você consegue matar algumas questões. Na parte de legislação, direito administrativo, não vale a pena estudar uma lei de licitações inteira, porque tem poucas questões. Então, aquela legislação que você vê que está muito extensa, não vale a pena você ler. Você pode pular ela, tipo, o direito administrativo dá prioridade ali para improbidade administrativa, as outras que for tendo lá, e responder as questões.
E como eu disse, nas que não tem tanta prioridade, vai ficar só com base nas questões, assim a gente consegue ganhar tempo. Lógico que a gente vai fazer essa dinâmica aqui para tentar maximizar esse tempo nessa reta final. Tem poucos dias para a gente estudar, mas a gente fazendo essa estratégia a gente consegue matar aquilo que é mais importante e com certeza alcançar a aprovação. Mais perto da prova, faltando ali 2, 3 semanas, eu vou trazer para você o relatório dos assuntos mais cobrados pela banca. Então, dentro dessas disciplinas aqui, tem uns assuntos que as bancas gostam mais de cobrar. Então, eu vou fazer esse raio-x, vou trazer para você e lá, faltando 2, 3 semanas, a gente vai pegar focado em cima desses assuntos mais cobrados. A gente também vai pegar e estudar focado em cima dos seus pontos fracos. Lá na plataforma, à medida que você for respondendo questões e lançando as questões, a gente vai tendo os seus relatórios, tem aquele PDF que eu te mando também, a gente vai identificar quais as disciplinas você está mais fraco e dentro da disciplina quais os assuntos você está mais fraco, e a gente vai direcionar naquela reta final. Por exemplo, vamos dizer que essa disciplina aqui de direito penal você está com 71% de acerto. Só que dentro de direito penal tem assunto que você está acertando 90% e tem assunto que você está acertando 50%. A gente vai direcionar seu estudo em cima desses pontos mais fracos seu. Então, naquela reta final, a gente vai pegar os pontos mais cobrados pela banca e aquilo que você está mais fraco. Juntando essa estratégia aqui, com certeza absoluta você vai conseguir a sua aprovação no concurso da Polícia Militar do Distrito Federal. É um concurso bem extenso mesmo, com bastante disciplina, então a gente até cobra disciplinas além do que é normal cobrar em concurso de Polícia Militar, mas adotando essa estratégia, esse direcionamento, com certeza você vai conseguir alcançar seu objetivo. Então é isso aí, galera, até mais, valeu!